Irmãos, eu lhes apresento a minha saudação, desejando a todos muita paz e muita felicidade, numa perfeita comunhão com todo o poder celestial aqui presente e com o seu espírito sempre voltado para as coisas celestiais e do reino dos céus, a fim de que possam ser fortalecidos e alimentados nesta vida abundante e perfeita, a fim de que sejam abençoados, sejam beneficiados no seu viver aqui na terra e principalmente tenham um espírito muito esclarecido para bem representar a Santa Vó Rosa, o Consolador nesta terra, e o nosso Pai e todo o seu poder, e ao mesmo tempo estarem sempre preparados para servi-los, produzindo as melhores obras que possam ser feitas em favor das criaturas que sofrem nesta terra e para glorificar o reino dos céus, com cujos frutos naturalmente ornamentarão a sua alma e o seu espírito, e assim, muito bem preparados e aperfeiçoados, estarão contribuindo para que quando chegar o momento e sua alma apresentar-se diante do Criador e diante de Jesus e da Santa Vó Rosa, possam fazê-lo em inteira confiança de fé, sabendo que formam um só poder e um só corpo, com todo o poder celestial do nosso Pai. Falo-lhes numa reunião de Santa Comunhão e, por conseguinte, reforço mais uma vez o que a Santa Vó Rosa mandou falar na quinta-feira, quando em seu nome e em nome do irmão Aldo, fiz o apelo para que sejam realmente perfeitos em unidade e unidos numa só igualdade, numa só fé, num só corpo, num só sentimento, tendo todos um mesmo espírito, possam ser reais representantes do reino dos céus nesta terra. Eu falei unidos num só corpo, me referindo ao corpo da igreja, como corpo de Deus nesta terra. Jesus, nosso Senhor, sabia naturalmente, isto até mesmo antes de vir à terra cumprir seu ministério, sabia que um povo, para poder cumprir a vontade do seu Pai e ser declarado vencedor nesta terra, precisaria ser perfeito em unidade. Daí ter ele feito uma promessa e um pedido ao seu Pai, momentos antes da sua crucificação. Como sabem, ele orou pelos seus apóstolos, orou pelos que criam nele, orou por aqueles que viessem a crer nele através da palavra que os santos apóstolos iam anunciar e pregar. Por conseguinte, orou por todo o povo que através dos séculos crescem nele como Salvador. E podemos concluir que já naquela ocasião ele orou pela igreja que naturalmente chegasse a ter o grande mérito de poder receber o Consolador e de poder ver cumprida toda a promessa e ver cumpridos todos os planos divinos nesta terra para encerrar-se o juízo do nosso Pai. Nesta oração, Jesus afirma em certa altura, isso está registrado na página 19 do livro Evangelho do Reino dos Céus. E continuou Jesus em sua oração dizendo: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diz Jesus: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam perfeitos em unidade.
Estava ele nesta altura de sua oração, referindo-se aos apóstolos que ficavam com a incumbência de organizar a igreja na terra. E estava ele também referindo-se àqueles que fossem aceitar a palavra deles, cujas criaturas seriam então unidas numa só fé, para formarem o povo de Jesus e do Pai nesta terra, através da pregação dos apóstolos, porque tinha certeza Jesus de sua vitória, uma vez que tinha certeza da sua ressurreição, depois da consumação do seu juízo. Mas o importante aqui é que ele disse que ele, Jesus, fez os seus apóstolos participantes da glória que o Pai havia dado a ele, com o objetivo principal de que eles fossem perfeitos em unidade. E ainda disse mais, que assim era preciso para que o mundo pudesse crer. Entendam, irmãos, que aqui está uma oração na qual Jesus fez um pedido ao seu Pai. E ele fez este pedido porque sabia que nenhuma igreja poderia ser vencedora na terra se não tivesse união entre si. E o ponto principal desta união é a glória celestial, com a unção poderosa do Espírito do Pai e nos tempos presentes com a unção perfeitíssima da Santa Vó Rosa como Consolador, cuja glória prova que a igreja na terra pertence verdadeiramente ao reino dos céus. Então Jesus deu aos santos apóstolos a oportunidade de participarem da sua glória, assim como ele, Jesus, participava da glória do Pai, para que fossem perfeitos em unidade. Entendam, irmãos, que a união das criaturas tem etapas e tem pontos de perfeição que precisam ser alcançados, principalmente em se tratando de uma igreja. Falando-se de união, há muitos aspectos deste assunto. As pessoas podem se considerar unidas porque pertençam, por exemplo, a uma só família. Mas, se essa família, cada um dos seus membros tiver princípios diferentes de pensar, de agir, se cada um quiser apenas a sua própria glória e o seu próprio bem-estar, podem, perante a sociedade, estar unidos como família, mas na realidade estarem desunidos, morando apenas dentro de uma mesma casa e de um mesmo lar, mas os corações separados, muitas vezes cheios de sentimentos que não são bons. Também pode um grupo de pessoas que formem uma sociedade com qualquer objetivo aqui na terra, objetivos sociais, de fazer, por exemplo, a caridade e de amparar os que sofrem. E porque pertencem todos àquela sociedade beneficente, podem pensar que são unidos, quando na verdade não são, porque são unidos somente pelo fato de darem o seu apoio a uma sociedade civil e beneficente. Mas quanto à maneira de pensar, quanto à maneira de agir, quanto à situação do espírito de cada um, são inteiramente divergentes e separados, de maneira que são unidos só até um certo ponto, mas a perfeição não alcançam. Assim também, uma igreja pode pensar que é unida porque todos recebem um nome, de acordo com o nome que aquela igreja escolheu.
Então, quando perguntam qual a religião, eles falam, sou de tal igreja. Parece que são unidos, porque possuem ou são qualificados, são distinguidos com o nome de uma igreja, cujo nome naturalmente indica a organização, a doutrina, etc. Mas, mesmo pertencendo a um grande grupo, vamos dizer, milhares de pessoas, pertencendo a uma só organização religiosa, poderão ser unidos ou não, e podem ser até muito divididos, se não pensarem todos da mesma maneira, se não tiverem todos os mesmos princípios morais, se não tiverem todos a mesma justiça, se não amarem todos da mesma forma, não só a Deus e ao seu reino, como o seu semelhante, o seu próximo, se não tiverem, enfim, guardar na alma a verdadeira fé, os princípios fundamentais e principais do Evangelho de Jesus, nosso Senhor, e para nós apostólicos, o Evangelho do Reino dos Céus. Mas Jesus, na oração que fez ao Pai, ele não pediu que os seus apóstolos fossem unidos somente por se reunirem juntos. Ele não pediu que os que crescem nele fossem unidos somente porque iriam ser distinguidos pelo nome dele, Jesus, como aconteceu realmente, porque depois todos os que passaram a crer que Jesus era o Messias que tinha sido enviado, passaram a ser chamados de cristãos, nome que vem derivado do nome de Jesus, Jesus Cristo, cristãos. Mas já estava Jesus antevendo que esse nome nem sempre qualificaria uma perfeita união, como realmente não qualificou. Então, pediu ele ao Pai, dê-lhes a glória que tu me destes. Ele então confiou nos seus apóstolos, até o ponto que pôde confiar, e deu oportunidade a que eles fossem participantes da sua própria glória, da glória do reino dos céus, da glória do Espírito do Pai e do próprio Pai, para que sejam perfeitos em unidade. Quando a unidade é perfeita, ela é absoluta, produz frutos perfeitíssimos, produz espíritos inteiramente iguais e verdadeiramente irmãos, e, naturalmente, tudo faz para a glória do reino dos céus e para a glória uns dos outros. E foi esta a perfeição que Jesus suplicou ao Pai, que houvesse entre os seus apóstolos e entre o povo que viesse a crer. Para quê? Em primeiro lugar, para que a igreja se organizasse e formasse um povo escolhido de boas obras, em cujo povo se cumprisse o plano dele e o plano do Pai. E em segundo lugar, para que ele pudesse enviar o outro Consolador, até que, consumadas todas as coisas, pudesse vir então o final do juízo. E o que ele pediu ao Pai foi isto, que os apóstolos e os que ficassem, enfim, fiéis à fé e que viessem a crer, alcançassem uma unidade perfeita, perfeitos em união. Quando há esta união perfeita, há respeito entre todos, a bondade, a misericórdia, a justiça, a perdão, há muita sinceridade, muita lealdade e principalmente muita misericórdia, fazendo com que uns estejam dispostos a sofrer alguma coisa
em favor do seu próximo, em favor do seu semelhante. E Jesus assim pediu ao Pai, porque ele sabia, em primeiro lugar, que os seus apóstolos estavam precisando disto. Ele terminou sua missão no corpo visível na terra, sem conseguir unir inteiramente um grupo de 12 pessoas. Começa que um foi a ovelha extraviada, que desfez tudo e abriu o caminho para a condenação de Jesus. De maneira que ele, traído por um daqueles que devia fazer parte desta unidade perfeita, teve que enfrentar o sacrifício, muito embora fosse também plano do Pai que este sacrifício fosse feito. Mas e os outros 11? Os outros 11 também não estavam perfeitos em unidade, porque viviam preocupados qual o que ia receber mais de Jesus, qual o que teria direito de receber mais virtudes e de estar mais perto dele, qual que estaria à sua direita, quem estaria à sua esquerda e assim por diante. Quando deveriam estar preocupados com a virtude do Espírito do Pai que Jesus lhes havia dado, e por conseguinte, quando deveriam estar preocupados com a maneira como poderiam salvar muitos outros e colhendo milhares de almas no celeiro divino, pudesse organizar um povo forte, perfeito e em boas obras para o Pai e para Jesus, viviam preocupados consigo mesmos a respeito da posição que poderiam ter no reino dos céus e também qual o que ia mandar neles, quem seria, afinal, o responsável. De maneira que quando Jesus pediu ao Pai que esta perfeição de unidade fosse alcançada, ele pediu porque sabia que estava sendo preciso. Mas o importante neste ponto é que passaram-se anos, passaram-se séculos e mais séculos, e Jesus e o Pai sempre lutando para conseguir este povo na terra e esta igualdade. Com o correr dos anos e dos séculos, esta unidade, em lugar de alcançar a perfeição, foi diminuindo cada vez mais. E as ideias dos homens separaram os corações, multiplicaram-se as interpretações dadas ao Evangelho de Jesus. E a oração de Jesus ficou por ser atendida. Não que o Pai não quisesse dar-lhe a graça de conseguir isto, mas ficou por ser atendida porque os seus próprios adeptos não o entenderam, não procuraram esta perfeita unidade, a perfeição desta unidade prometida e pedida por Jesus. Experimentaram a sua glória, uns mais, outros menos, mas experimentaram a sua glória com os fatos que aconteceram mesmo após a ida e volta dele ao Pai. Mas a perfeição de uma unidade completa e absoluta não foi alcançada. E quando aconteceu então dos santos apóstolos terminarem a vida do corpo e passarem para o reino do céu em espírito, esta unidade tornou-se cada vez mais difícil. E daí o nome de cristianismo e cristãos ter ficado apenas num ligeiro significado, indicando que a pessoa crê em Cristo, mas não provando que estão realmente unidos na pessoa de Cristo. Para preencher esta lacuna, muitas criaturas na terra procuraram conseguir e procuram ainda hoje, com que haja uma unidade social das organizações religiosas,
permitindo, entretanto, que cada uma tenha seus princípios doutrinários, cada uma tenha seus princípios morais, cada uma faça e interprete o Evangelho como queira e como bem entenda. E foi nesta situação que Jesus guardou a Santa Vó Rosa durante muitos anos nesta terra, porque havia sido ela formada ou tinha recebido do Pai um espírito muito preparado para ser o outro Consolador. Entretanto, os anos se passavam e ele não podia usá-la. Por quê? Porque faltava a igreja que pudesse receber esse Consolador e principalmente que estivesse disposta a abrir mão de tudo quanto impedisse a perfeição da união, da unidade necessária para que a igreja vencesse e vença na terra. Finalmente, quando já estava ela avançada um pouco em anos, isto foi possível porque pôde ele, através dela, tomar conta desta igreja. Revelou a doutrina, determinou as ordens de disciplina, organizou a igreja, coisa que foi feita não em meses, mas passaram-se anos. Em muitas coisas já vencemos. E esta igreja agora é muito difundida e muito conhecida neste país como Igreja da Santa Vó Rosa. Parece, por conseguinte, que estamos na reta de uma vitória final. Todavia, nesta altura e neste ponto do trabalho da igreja, quando já é tão grande o seu ministério que conta para bem mais de 1000 obreiros, quando é tão grande o número dos seus adeptos que já somam a milhares de milhares, quando são tão notáveis os milagres e as curas aqui realizadas, quando já é tão grande o número de vidas transformadas, quando parece então que tudo foi alcançado, a Santa Vó Rosa mandou-lhes dizer que ela não está contente com a separação do espírito de muitos. Não está contente porque a igreja não alcançou, por conseguinte, o maior de todos os milagres, que é a unidade perfeita do espírito de todos, num só espírito, numa só fé, num só corpo e num só Senhor. Não é por falta de doutrina, porque durante todos estes anos temos clamado incessantemente, mostrando-lhes a necessidade de serem unidos, de serem misericordiosos, de saberem perdoar e saberem lutar para terem todos um mesmo espírito. Então não é falta de doutrinação, não é falta de provas, porque provas todos têm tido de maneira abundante, através das obras realizadas principalmente nestes últimos anos, com a cooperação muito eficiente do ministério do nosso irmão Aldo e dos dons que recebeu. O que falta, então? Falta que cada apostólico se compenetre de que precisa lutar para ter um espírito igual ao dos santos. Porque no reino celestial há esta unidade pedida por Jesus, mas porque o espírito de todos é igual. Os mesmos sentimentos estão em todos eles, os sentimentos perfeitíssimos e nobres do próprio Espírito do Pai. Ora, podemos concluir, em primeiro lugar, que a unidade da igreja na terra é indispensável para que seja alcançada a sua vitória. E podemos concluir que a perfeição desta unidade só será alcançada quando cada apostólico lutar para ter um espírito inteiramente semelhante ao dos santos, começando naturalmente pela Santa Vó Rosa de Jesus
que muito lutam para a vitória da igreja na terra. Quando todos se convencerem desta verdade e encontrarem na pessoa do seu irmão apostólico, da sua irmã, do seu próximo, até mesmo daquele que ainda está caído no pecado e na sarjeta, quando olhando, concluir que ali está uma alma a ser salva, no caso de não ser ainda apostólicos. E quanto aos apostólicos, quando todos concluírem que são obrigados a fazer a sua parte para que o seu irmão apostólico seja melhor, então alcançaremos esta perfeição de unidade tão pedida por Jesus. O caminho para isto é o amor muito sincero, o perdão não fingido e uma consideração muito grande de uns para com os outros. Havendo isto, esta unidade será alcançada. E sendo alcançada esta unidade, maiores obras veremos e caminharemos então muito firmes para a grande vitória desejada por Jesus e pelo Consolador para o seu povo e a sua igreja na terra. Que todos guardem isto em sua alma e lembrem-se que a oração que Jesus fez depende de cada um para ser atendida pelo Pai. E esta oração não poderá deixar de ser atendida e de ser uma realidade, para que a obra do reino dos céus seja completada e o juízo do Pai possa ser inteiramente cumprido na presente geração. Amém.